Mateus 6, abre 9 a 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Salmo 97, 1 e 2 está escrito: Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Se a Bíblia diz que o Senhor reina, está cheio de referências. O Senhor reina, o Senhor está reinando hoje sobre o universo. Ele está sustentando todas as coisas pela palavra dele. Então, como Jesus ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o ponto que eu quero discorrer. Existem duas manifestações do reino de Deus, que no final serão uma só. Essas manifestações são, primeiro, o reino eterno de Deus, reino universal. Deus reina sobre tudo. O reino sempre existiu. Salmo 145, 13. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração a geração. E ele abrange tudo. 1 Crônicas 29, 12. Tu dominas sobre tudo. Esse reino tem controle total, absoluto e às vezes sobrenatural sobre os eventos. Relâmpagos e granizo, neve, neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Salmo 148. Esse reino, ele existe independente dos seus súditos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem lhe dizer: o que fizeste? Isso aí foi Nabucodonosor que falou, o rei de ouro que existiu na terra. O reino, esse reino universal, eterno, tem um rei, e o rei é o Filho de Deus. Ele reina, ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Ou Hebreus 1, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nos últimos dias pelo Filho. Ele, o Filho, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele é o rei desse reino universal. Jesus está reinando. Mas Jesus ensinou a gente a orar, e a oração mais feita na terra: venha o teu reino. Como é isso? Será que tem contradição? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O segredo aqui dessa frase, tá? Assim na terra como no céu. Porque ainda que Deus reine sobre todo o universo, ele quer reinar sobre tudo, mas a vontade dele é feita em toda a terra? Não, nem sempre. A vontade de Deus é feita o tempo todo na sua vida? Não, nem sempre. Por quê? Por causa do pecado. O pecado entrou e bagunçou as coisas, mas o reino de Deus virá, independente do pecador. Mas o pecador tem a oportunidade de fazer parte desse reino. Venha o teu reino. Claro que aqui nessa oração
Tem duas interpretações possíveis, né? Seria, venha o teu reino na minha vida, seja feita a tua vontade na minha vida, como é feita no céu. É justo a oração. E a outra, que é o que Jesus ensinou, é que o reino dele vai vir sobre a terra. Nós cantamos o justo, ele veio como cordeiro. Como é que é? Deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui. Ele veio, estamos batendo a porta, né? Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor. Ele virá para governar. E muita gente não crê que Jesus virá à terra para governar. O cordeiro reinará na terra. Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Significa então que os reinos do mundo não estão ainda submetidos ao reinado do Cordeiro, ao reinado de Jesus. Eles estão em rebelião, e muita gente continua em rebelião contra Deus, porque o pecado é rebelião contra Deus. Só quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, por incrível que pareça, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós entramos no reino. Boa notícia, né? Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós entramos no reino. Jesus falou: em verdade digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para ver o reino com olhos espirituais, precisa nascer de novo, precisa ser uma nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura precisa entrar, mergulhar em Cristo. Isso até é o significado do batismo. Mergulhamos, entramos em Cristo, né? Se não nascer de novo, não vai ver o reino. Em verdade te digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, a boa pergunta seria, né, será que então a igreja é o reino de Deus? Não, não é. Mas a igreja faz parte do reino. A gente entra na igreja? Não, a gente entra em Cristo. Porque muita gente vê a igreja e pensa às vezes que está salvo. Não está, se não entrar em Cristo. Quando você entra em Cristo, Jesus falou: eu sou a porta, né? Que ele diz, João capítulo 10, eu sou a porta, quem entra por mim. Uma boa pergunta que eu vou antecipar: você já entrou em Cristo? Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Quer dizer, vai ter um refrigério, a vida vai mudar, a motivação vai mudar, o interior vai sendo mudado, o passado vai sendo perdoado. Quando eu estava louvando aqui, eu lembrei de coisas do meu passado e eu tive que dar graças a Deus que Ele me libertou. Amém? Então, vamos entrar na porta, vamos entrar no reino. Esse reino que existiu desde a eternidade, mas que virá à terra. Porque uma manifestação é o reino universal, e a outra manifestação é o reino na terra, é o reino mediador. Deus sempre quis estabelecer o reino dele entre os homens. Começou com Adão. Adão, Deus falou em Gênesis 1:26, tenha ele domínio sobre tudo. Quer dizer, Adão era um rei, era tipo um rei. Só que Adão desobedeceu. Então ele perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus na viração da tarde,
que Jesus vinha no jardim, eles batiam um papo ali, ele perdeu a presença de Deus, logo ele perdeu a autoridade para reinar. Aí Deus, né, na sua mente, na sua vontade, que sempre quis estabelecer o reino dele, o reino mediador, que fosse mediador entre ele e os céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele sempre quis estabelecer a vontade dele, vontade do céu, porque lá todo mundo obedece a ele, né? Porque só de vê-lo todo o universo treme, todo mundo se cala diante dele, trema o Senhor, trema a terra, cale-se diante dele toda a terra, está escrito. Então, né, Deus, na sua vontade de estabelecer esse reino na terra, ele chamou um homem, Abraão. Abraão foi um tipo rei, porque toda a vontade de Abraão era obedecida, né? Até que de Abraão veio Isaac e Jacó, e aí ele estabeleceu um povo, Israel. Israel passou a fazer parte do reino de Deus. Deus sempre quis que Israel fosse uma nação que mostrasse o governo dele. Então aí vieram os pais de Israel, vieram os juízes, vieram os reis, mas todos tinham que se submeter à vontade de Deus. Aí tinha os profetas que falavam que Deus, para onde a nação devia ir, o que a nação devia fazer. Então, por um tempo lá, Deus estava reinando na terra, na nação de Israel. Porém, o pecado, não é? Porém, o pecado entrou, e a nação de Israel, né, entrou num estado de rebelião contra Deus. Foi para o cativeiro, voltou do cativeiro, mas nunca mais foi aquela glória do reinado da época de Davi. A época mais brilhante da nação de Israel foi durante o reinado de Davi. E depois vou falar sobre o reinado de Davi brevemente. Então, com tudo isso, Deus continuou querendo estabelecer o reino dele na terra. Aí ele estabeleceu a igreja. Então, na igreja, quando Jesus morre, ressuscita, morre pelo meu pecado, pelo seu pecado, e ele nos justifica para com Deus e nos faz entrar no reino, esse reino aqui espiritual, não é? A gente começa a fazer a vontade de Deus logo ali, né, na igreja que está fazendo a vontade de Deus, o reino está acontecendo. Amém? Aleluia. Mas não tem um rei, o rei é o Senhor. O rei é Jesus, ele é o cabeça da igreja. O rei é Jesus, o pastor é Jesus. Na Bíblia ninguém é chamado de pastor, só Jesus. Só Jesus é o verdadeiro e único pastor das ovelhas, e seu pastor. Amém? Amém? Se você entrou por ele, se você não entrou, vai entrar hoje. Amém? Eu te convido. Ele quer reinar. E coisa maravilhosa, né? Como eu disse, a vontade de Deus está sendo feita em um grupinho aí na terra, mas ainda não é isso que Deus quer. Quando ele ensina a gente a orar, os discípulos a orar, eles entenderam muito bem a oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque eles todos eram judeus quando Jesus ensinou isso a orar. A igreja tem a raiz em Israel, os judeus. Jesus diz: a salvação vem dos judeus, e Deus ainda vai salvar a nação de Israel. Amém? Porque entrou uma doutrina na igreja aí, porque eu lembro, dando uma prova no seminário, eu perguntei uma pergunta lá em Romanos: qual a vontade dos judeus? Aí um aluno respondeu assim: nenhuma. Por quê? Porque eles mataram Jesus. Isso é... Eu falei: está errado, meu filho.
Vai ler a Bíblia, olha aí, Romanos capítulo 2, lê aí direitinho. Então você quer que eu escreva o que está na Bíblia? Claro que você escreve, não vale nada. Aqui não é a sua ideia, aqui é a ideia de Deus, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, o judeu tem vantagem, porque Deus deu a eles a palavra de Deus. Deus se revelou a eles. A nação de Israel viu Deus descendo no Monte Sinai. Tinha uma trombetas tocando, como vai ser no dia de Jesus. Tinham trombetas tocando e todo mundo ficou assustado, com medo, tremendo, porque o monte tremia, havia fogo ao redor do monte. A nação de Israel viu a glória de Deus. Nenhum de nós viu, mas eles viram. Então Deus tem um propósito para esse povo, que é povo dele. Jesus nasceu judeu. Então não rejeita Israel, porque orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Temos que abençoar esse povo para que Deus se revele a eles. E Ele vai se revelar a eles. A Bíblia diz, quando completar o tempo dos gentios, todo o Israel será salvo. Glória a Deus. Jesus vai reinar. Quem serão os súditos? Obviamente, nós, que teremos sido glorificados. E alguns que morreram terão ressuscitado quando Jesus voltar. Os mortos vão ressuscitar. Os vivos vão ser transformados, imortalizados. E vão subir encontrar o Senhor. E depois vão descer com o Senhor. Todo mundo vai descer com Ele. São os súditos dele, mais quem? Mais Israel, obviamente, a nação. E todas as nações que reinarem, que restarem na terra quando Ele voltar. E vão ter muitas nações ainda, mesmo depois de toda a tribulação e toda a ira de Deus sendo derramada na terra. Porque Deus vai fazer isso. Estamos enchendo as taças. A taça vai ser derramada na terra. A Bíblia diz que é a taça da ira de Deus. E de certo modo é a resposta de Deus da oração. Porque não tem nada. Tem justiça na terra? Não tem justiça verdadeira na terra. Tem muita injustiça. E o trono de Deus, ele é firmado em justiça e juízo. Não existe rei se não houver justiça. Aí nós vamos ver a justiça de Deus quando Jesus reinar. Aleluia, vai ser maravilhoso. Ele vai julgar, mas vai ter justiça. Ele vai ser justo. Então, ele vem, ele vai descer. A Bíblia diz que ele vai descer em Jerusalém. E ele vai reinar a partir de Jerusalém. E ele vai cumprir a promessa da aliança dele com Davi. Que é uma promessa que Deus fez a Davi, que é a aliança com Davi, ela não depende de ninguém, só depende de Deus. E a aliança de Deus com Davi é: eu vou estabelecer o seu trono para sempre. Deus diz para Davi: o seu herdeiro vai sentar no trono para sempre. O herdeiro de Davi é Jesus Cristo. E ele vai sentar no trono de Davi. O trono de Davi é na terra, não é no céu. Tem outro trono no céu, que é o trono de Deus, o Pai. 2 reinos, 2 tronos. Dá para entender? O reino universal, o trono nos céus, está lá por toda a eternidade. E o reino na terra é o trono de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Teve seus erros, como eu e você, mas se arrependeu. A grandeza de Davi é que ele é um homem quebrantado. Se você quer ser grande aos olhos de Deus, seja quebrantado, se humilha, pede perdão, pede socorro a Deus para mudar a sua vida.
Deus vem, me socorre, muda a minha vida, perdoa os meus pecados. E isso que Deus fez com Davi. E aí Davi se assentou no trono, né, e reinou. E você vai ver no reinado depois de Davi, que vários reis que aconteceram, que Deus não destruiu tudo por amor a Davi, porque Deus prometeu, né, que abençoaria até a 1000ª geração dos justos. Venha o teu reino. Então, quando você ora essa oração, você está pedindo a Deus que o reino dele venha à terra, que a vontade dele seja feita. Agora, é preciso que quando você ore isto, que a vontade de Deus esteja sendo feita na sua vida, que você deixando o pecado para trás, pedindo Deus para mudar a sua vida, pedindo Deus para te perdoar, se humilhando. Como eu disse de Davi, eu sou maravilhado com Davi, porque você lê, não me canso de falar isso, você lê os Salmos, começa lá no Salmo 1, 2, 3, 9, 10, até os 78, que é de Davi, você vai vendo quantas vezes eu risquei na minha Bíblia, quantas vezes Davi, ora pedindo socorro a Deus. Mais de 50. Socorro, Deus, tem misericórdia de mim, perdoa minha iniquidade, lava-me, socorro, Deus, preciso da sua ajuda, socorro, Deus, meu coração está duro, tem misericórdia de mim. Tem que pedir socorro. Hoje é uma boa oportunidade para você pedir socorro a Deus para mudar a sua vida. Porque a vontade de Deus precisa ser feita na sua vida e na minha, como é feita no céu. E o segredo, eu falei isso com alguém essa semana, o segredo de ter uma vida cristã bem sucedida é querer fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Eu estava compartilhando sobre a minha vida com alguém, aí a pessoa falou assim: puxa, mas então tudo na sua vida é resposta de oração de Deus? Eu mudei de BH para o Rio, foi Deus que deu palavra, profecia, sonho, visão. Mudei do Rio para São Paulo, foi Deus que me dirigiu, orientou. Fui para Amazonas, lá Pará, foi Deus que me levou. Voltei para São Paulo, voltei de São Paulo para o Rio, foi Deus que me levou. E vim do Rio para BH, foi Deus que me trouxe. E todas as vezes tem sinais, maravilhas, palavras, né? Se você quiser saber mais, eu não vou contar agora. Você pode ir lá no meu canal de YouTube. Eu estou fazendo propaganda. Eu sou péssimo nesse negócio de propaganda. Tem que você lançar sua biografia hoje. William Robson Leite. Aliás, se você quiser saber mais sobre o reino de Deus, eu estou fazendo uma série lá. Já fiz 3 vídeos. Talvez era melhor entender um pouquinho mais. Vai lá e assiste. Eu tenho lá o canal, tenho lá um grupo de WhatsApp, mas o grupo parece que me abandonou. Que ninguém fala nada, ninguém escreve nada, ninguém me xinga. O pessoal falou, o pessoal estava na festa. Todo mundo na festa, nem abre lá o negócio. Jesus vai reinar na terra. Você acredita nisso? E muita gente não acredita que o reinado dele é só nós vamos para o céu. É verdade. Mas primeiro a gente vai reinar na terra com ele. Deixa eu ver qual é o texto. Apocalipse qualquer coisa, eu esqueci agora, diz que nós vamos reinar com ele. E reinarão sobre a terra. Vamos reinar onde? Sobre a terra. E para reinar, Jesus falou numa parábola,
Quando ele distribuiu os talentos, ele falou: toma, você vai ter autoridade sobre 2 cidades, 5 cidades, 10 cidades, porque precisa de gente para reinar, né? Precisa de gente para dar orientação, direção de Deus aí. Mas a pergunta é: você crê que Jesus vai... semana passada alguém pregou sobre a bodas do cordeiro, não é? Quando Jesus vai voltar. Jesus vai voltar fisicamente à terra como rei. Ele vai voltar em glória. E nós vamos ser glorificados, porque senão a gente não podia nem ficar muito perto dele, né? Se bem que quando ele ressuscitou, o pessoal comeu com ele e tal. Então tem um jeito, minha mente, tem um jeito tipo de apagar a glória por um tempinho, porque senão a turma é destruída. Compreende o que eu falei? Jesus, tipo que na hora que ele ressuscitou, ele não ficou na glória, porque se ele ficasse na glória, todo mundo era destruído. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Se não formos santos, jamais veremos a Deus. Está escrito, Jesus disse, né? Se não for bem-aventurados puros de coração, eles verão a Deus. Ninguém é puro de coração, a menos que entregue seu coração a Jesus e ele esteja te purificando, te limpando, pensamentos ruins, pecadinhos, pecados, atitudes, né? Mau humor, briga constante, coisas dessa. Você sabe o que é que eu estou falando, porque todos nós temos essas coisas, mas isso tem que ir passando, isso tem que ser purificado, isso tem que ser colocado na luz. 1 João capítulo 1: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, você quer ser purificado do seu pecado? Tem que vir para nós. Diz isso. Nós vamos orar aqui para Deus perdoar, porque temos comunhão, né? Você confessa o seu pecado, confessar, e está escrito, as vossas culpas uns aos outros, que todo mundo pecou, e orai uns pelos outros para serem curados. Às vezes você está doente primeiro na alma, doente no espírito, e às vezes até doente no corpo, porque você não confessa os seus pecados. Lembra de Davi, o rei, né, que Jesus vai sentar no trono dele. Bom, quando Jesus vier, vou ler Apocalipse 20, abre aí, 4 a 6, ele vai sentar no trono. Vi tronos, nos quais se sentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Né? Tem o trono de Deus e tem tronos do juízo. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Não vou entrar muito nesse assunto aqui agora, mas uma das armas do anticristo vai ser decapitar as pessoas que crerem em Jesus. Não fica pronto para perder a cabeça. Mas é melhor você perder a cabeça para Jesus primeiro, né? Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, tampouco tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos, a marca da besta. Preciso falar isso, abrir um parênteses. É impressionante. O sistema quer capturar seu coração. Eu estava numa reunião essa semana e observei na sala, tinha umas 8 pessoas mais ou menos. Todas
estavam no celular. O meu estava no bolso e eu falei, me recuso a tirar ele do bolso. Todo mundo estava no celular. Cuidado para que o celular, não o que ele é em si, mas o que ele traz, domine a sua vida, o seu coração. E você fica escravo. Escravo. Por isso a recomendação, inclusive, dos médicos, psiquiatras, é não deixa seus filhos, até pelo menos 10 anos, ficar navegando no celular. Eu vejo criança de 1 ano, 2 anos já agarrado no celular. O celular é mau em si? Não. Mas o que ele pode fazer na sua vida, pela mensagem que ele traz, pode destruir a sua vida. E mais, rouba de você a comunhão com Deus. Quanto tempo você fica no celular por dia? É fácil. Se você abrir lá vai falar, ficou 1 hora, ficou 2, 5, essa semana, 10. Quanto tempo você ficou na Bíblia? Cuidado. A minha medida é a seguinte, eu vou lá no templo e eu quero que o aplicativo número 1 seja a Bíblia. Aí é perigo, né, eu revelar isso aí, mas é isso. Não deixa seu coração ser dominado, porque aí você tem mais comunhão com as coisas do mundo do que com Deus. Não ora, não lê a Bíblia, não abençoa ninguém, não serve ninguém, não ama ninguém, mas ama o que a mensagem que o celular traz. É o dilema das redes. Lá no meu canal do YouTube, eu fiz um vídeo que eu aconselho principalmente pais. Assiste esse vídeo lá, 12, 15 minutos. O dilema das redes. Você vai ver o que o celular pode fazer com o seu filho. Bom, vamos lá. Esses que ressuscitaram, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, quando Jesus vier, ele virá, Maranata, ora vem Senhor. Quando ele vier, a trombeta vai soar, os reinos vão se tornar do Senhor, porque ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, desde Adão até o último. Todo mundo ressuscita, sobe, e os que estiverem vivos, que não foram decapitados, vão subir com ele também, glorificados, e aí vão reinar por 1000 anos na terra. 1000 anos é um tempo bem longo, né? 10 séculos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos que participam da primeira ressurreição. Pergunta: você quer participar da primeira ressurreição? Ou você quer ficar morto lá até a segunda? Porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Porque a segunda ressurreição, quando terminar os 1000 anos, aí Deus vai ressuscitar todo mundo que estiver lá. Aí vai entrar no juízo final. Aí, se seu nome não estiver no livro da vida, você está frito. É complicado. Jesus falou uma coisa pesada. Jesus falou algo muito pesado. Que não vá para o inferno. Jesus falou: quando o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. E outra coisa, o diabo não é rei no inferno. Eu lembro lá das piadas quando eu trabalhava numa empresa e o pessoal rindo. Eu quero ir para o inferno, eu quero ficar com as mulatas e tal. Não tem nada disso no inferno. O diabo não é rei lá, ele vai ser atormentado. Quem é o rei no inferno? Jesus Cristo.
Então o inferno é um lugar terrível, mas bem organizado. E ninguém nunca vai sair lá, de lá. Jesus falou. Mas ele não quer que ninguém vá para lá. Principalmente quem tem ouvido a mensagem dele, né? Então eu tenho que terminar. Minha pergunta: você já entrou pela porta? Cristo é o Senhor da sua vida? Você já nasceu de novo? Você já entrou no reino, esse reino espiritual de Deus? Para que você possa entrar no reino físico, precisa entrar no reino espiritual hoje. É uma boa oportunidade para você hoje nascer de novo, entrar no reino, entrar pela porta que é Jesus. O ticket de entrada é o sangue que ele derramou na cruz. A única coisa que você tem que fazer é se humilhar. E isso é um negócio difícil, porque nós somos orgulhosos de natureza. Nós não nos dobramos facilmente. Eu vou deixar para daqui a um tempo. Eu preciso contar essa história. É uma história triste e assustadora ao mesmo tempo. Tinha uma pessoa na igreja durante muitos anos e ela vivia em guerra com o marido e o marido não deixava ela vir aos cultos. Mas aí um belo dia, pela graça de Deus, eu consegui escrever um convite muito lindo para ela. E ela veio numa Natal, passageando. E aí ela conseguiu dobrar o marido lá e começou a vir. E o marido, ele... Isso é muito, muito interessante. Ele trazia a mulher até a porta aqui, mas nunca entrava. Largava ela aqui e depois buscava. Morava ali na Pampulha. E aí um belo dia, ele cometeu um erro. Porque ele trouxe a mulher e entrou naquele portão e sentou naquela beiradinha lá. Eu estou vendo aqui, você não está vendo. Sentou ali, perto do portão. E eu acho que eu estava pregando, que eu ouvi lá. Vou conversar com ele. Terminou o culto, fui conversar com ele. Conversamos, não lembro o que eu conversei. Conversamos. Isso foi num domingo à noite. Na segunda de manhã, ele morreu. Caiu, estava varrendo o passeio, caiu fulminado. Eu preguei no velório dele. Eu fui a última pessoa, a não ser a mulher dele, que conversou com ele. Isso não é para ameaçar ninguém. Mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. Está escrito. Não diga, vou viajar esse fim de semana, vou para isso, vou para aquilo. Diga, se Deus quiser. Porque quem está no reino de Deus faz a vontade de Deus. Então quem está no reino de Deus, tudo que ele faz é se Deus quiser. Se Deus quiser, iremos passar um belo culto, terça para quarta. Amém? Mas uma coisa Deus quer. Eu tenho convicção plena que precisa acontecer como aconteceu com aquele homem. Uma coisa Deus quer. Eu não sei se ele foi salvo. Não sei. Mas uma coisa Deus quer. Deus quer te salvar. Deus quer que você entre no reino dele. Deus quer que Jesus seja o rei da sua vida. Que a sua vida, quando ele se torna o rei, eu te garanto, nunca mais será a mesma.